Na terça-feira de manhã, meu celular tocou às 6h45. Era o Hospital Santa Cruz. A voz da enfermeira era suave, mas eu já sabia o que vinha antes dela terminar a frase. Minha avó Helena tinha partido durante a madrugada. Aos 86 anos, depois de 3 derrames nos últimos 2 anos, seu coração finalmente descansou. Eu fiquei ali, sentada na beirada da cama, segurando o telefone contra o ouvido mesmo depois da ligação ter terminado. Tiago, meu marido, virou para o meu lado e perguntou o que tinha acontecido. Eu só consegui dizer que vovó Helena se foi. O funeral foi na quinta-feira. A capela estava cheia de flores brancas, exatamente como ela sempre quis. Minha avó era uma mulher discreta, mas tinha uma presença forte. Ela tinha sido pintora a vida toda e até os 70 anos manteve um pequeno ateliê no bairro de Pinheiros, onde ensinava aquarela para crianças e adultos. Eu cresci naquele espaço, brincando entre cavaletes e cheiro de tinta. Foi vovó quem me ensinou a ver beleza nos detalhes, a apreciar linhas e formas. Por isso me tornei arquiteta. Durante todo o velório, Tiago ficou ao meu lado, segurando minha mão. Ele conhecia a vovó Helena havia 16 anos, desde que começamos a namorar. Ela sempre gostou dele. Ou pelo menos era o que eu achava. No cemitério, enquanto o caixão descia, eu senti um vazio enorme. Vovó era minha última conexão com a infância. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 23 anos. Desde então, era só eu e ela. E agora, só eu. 2 dias depois do funeral, na sexta-feira, recebi uma ligação do escritório de advocacia Mendes, Associados. A secretária disse que o doutor Paulo Mendes, advogado da minha avó, precisava falar comigo urgentemente sobre o espólio. Marquei para segunda-feira às 10 da manhã. Tiago perguntou se eu queria que ele fosse junto, mas eu disse que não era necessário. Era só assinar alguns papéis. Imagino que coisas do apartamento dela, alguns móveis. Quando cheguei ao escritório no centro de São Paulo, Dr. Paulo estava me esperando com uma expressão séria. Ele tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada. Me ofereceu café e depois abriu uma pasta grossa. Gabriela, sua avó, deixou instruções muito específicas. Ela atualizou o testamento há 6 meses, logo após o segundo derrame. Você é a única herdeira universal. Eu acenei. Esperava isso. Eu era a única família que vovó tinha. Mas tem algo que você precisa saber. O patrimônio da dona Helena é considerável. Considerável? Vovó vivia de forma simples. Tinha o apartamento dela, algumas economias talvez. Dr. Paulo abriu a pasta e começou a ler. O imóvel na Rua Augusta, número 347, cobertura duplex de 280 metros quadrados, avaliado em 4,5 milhões de reais. O imóvel comercial na Rua dos Pinheiros, número 612, antigo ateliê convertido em espaço cultural, avaliado em 700 mil reais. Investimentos em fundos e ações no valor de 1.200.000 reais. Total do espólio, aproximadamente 6,4 milhões de reais. Eu pisquei. Repeti o número na minha cabeça. 6,4 milhões. Mas como? Vovó nunca teve. Ela vivia de forma tão simples. Dr. Paulo sorriu. Dona Helena era uma mulher muito discreta. Ela vendeu várias obras ao longo da vida, tinha colecionadores particulares, galerias na Europa, e ela investiu com inteligência, mas sempre manteve um estilo de vida modesto. Ela dizia que dinheiro era para a segurança, não para a ostentação. Eu estava em choque. Minha vovó, que usava as mesmas roupas por anos, que fazia questão de pegar ônibus mesmo quando eu oferecia carona, era milionária. Tem uma coisa importante, Gabriela. Dr. Paulo me entregou um envelope lacrado. Dona Helena deixou uma carta para você. E ela pediu que eu orientasse você sobre um assunto específico. Ela queria que você soubesse que essa herança é exclusivamente sua. Não entra em regime de comunhão de bens, mesmo você sendo casada. Mas ela recomendou fortemente que você considere criar um fundo fiduciário ou uma holding familiar para proteger esses bens. E ela foi muito clara. Ela pediu que você não compartilhasse informações sobre a herança até tomar todas as medidas legais de proteção. Mas por quê? Tiago é meu marido há 12 anos. Dr. Paulo me olhou com cuidado. Dona Helena não especificou os motivos, mas ela foi muito enfática.
Disse que você deveria confiar nos próprios instintos antes de confiar nas pessoas. Peguei o envelope com as mãos tremendo. A letra de vovó estava na frente. Para minha Gabi, com todo o meu amor e toda a minha preocupação. Posso ler agora? Claro. Abri o envelope. A carta tinha 3 páginas escritas à mão. Minha querida Gabi, se você está lendo isso, significa que finalmente descansada. Não chore por mim, minha flor. Tive uma vida longa e plena, e você foi a maior alegria dos meus últimos anos. Preciso te contar algo que guardei em segredo por muito tempo. Quando seu avô morreu, há 32 anos, eu descobri que ele tinha outra família. Uma amante e 2 filhos que eu não sabia que existiam. Ele deixou metade do patrimônio para eles no testamento. Eu fiquei com quase nada. Tive que reconstruir tudo do zero. Aprendi que não podemos confiar cegamente, mesmo nas pessoas que amamos. Por isso construí meu próprio império, silenciosamente. E por isso estou te deixando tudo isso com tanto cuidado. Não estou dizendo que Tiago é como seu avô, mas estou dizendo que você precisa se proteger. As pessoas mudam quando há dinheiro envolvido. Proteja-se primeiro, confie depois. Com todo o meu amor eterno, vovó Helena. Eu senti lágrimas escorrendo. Nunca soube dessa história. Vovó nunca mencionou. Dr. Paulo me passou um lenço. Ela queria que você soubesse a verdade e queria que você fosse esperta. Eu preciso pensar. Claro, mas há prazos legais. Precisamos dar entrada no inventário em 60 dias, e sua avó já deixou tudo organizado. Posso cuidar de toda a parte burocrática, mas preciso que você decida sobre o fundo fiduciário. Quanto tempo tenho? Podemos fazer isso na semana que vem, mas é fundamental que seja antes de qualquer comunicação pública sobre a herança. Saí do escritório em estado de choque. 6.400.000 reais. Minha vida inteira tinha mudado em 1 hora. Dirigi para casa no piloto automático. Quando cheguei, Tiago estava na sala, trabalhando no notebook. Ele era corretor de imóveis de alto padrão. Tinha uma imobiliária própria com o irmão mais velho, Marcelo. E aí, amor? Como foi no advogado? Ah, foi tranquilo. Só papelada do inventário. Vovó deixou o apartamento dela para mim e algumas economias. Quanto? Não muito. Uns 100 mil, talvez. O advogado está organizando tudo. Entendi. Bom, qualquer coisa eu posso dar uma olhada nos documentos. Você sabe que trabalho com imóveis. Posso te ajudar a vender o apartamento dela por um bom preço. Obrigada, mas eu estava pensando em manter, talvez alugar. Alugar? Gabi, você é arquiteta, não administradora de imóveis. É muito trabalho. Melhor vender e investir o dinheiro. Vou pensar com calma. Aquela noite, deitada na cama, eu não conseguia dormir. A carta de vovó ecoava na minha cabeça. As pessoas mudam quando há dinheiro envolvido. Eu olhei para Tiago dormindo ao meu lado. Estávamos juntos havia 16 anos, casados há 12. Ele sempre foi atencioso, presente, mas também sempre foi muito focado em dinheiro, em negócios, em investimentos. Na terça-feira, Tiago disse que ia trabalhar até tarde. Tinha reunião com investidores para um novo empreendimento. Eu disse que tudo bem, aproveitaria para organizar as coisas de vovó. Por volta das 9 da noite, eu estava no escritório em casa, olhando fotos antigas, quando ouvi a porta da frente abrir. Vozes. Não era só Tiago. Reconheci a voz do Marcelo, irmão dele. Fui até a porta do escritório que dava para o corredor. A sala de estar ficava logo depois e eles não tinham me visto. Eu estava prestes a sair e cumprimentar Marcelo quando ouvi meu nome. Então a Gabriela não sabe de nada ainda? Era a voz de Marcelo. Não, ela acha que são só uns 100 mil e o apartamento velho da avó. Meu sangue gelou, fiquei paralisada. E qual é o valor real? Tiago riu. 6.400.000 reais. A velha era rica, mano. Cobertura duplex na Augusta, mais um imóvel comercial, mais investimentos. Cacete. E a Gabi não desconfia? Não, ela é muito ingênua para essas coisas. Sempre foi. Por isso fui eu quem cuidou de todas as nossas finanças nesses anos. Ela só assina onde eu mando. Senti náusea. Como o Tiago sabia? Eu não tinha contado nada. Mas como você descobriu? Marcelo continuou.
Lembra que eu te falei do cliente que estava procurando cobertura na Augusta? Quando passei os dados para a pesquisa de mercado, apareceu que o imóvel da dona Helena estava no nome dela, avaliado em 4,5. Ai, eu fiquei curioso, fui atrás e descobri o resto. A velha era mais esperta do que parecia. E qual o plano? Tiago falou com uma frieza que eu nunca tinha ouvido. Eu já falei com o Paulo Henrique, aquele advogado amigo nosso. Como a gente é casado em comunhão parcial de bens e herança entra na partilha se não tiver sido especificado em testamento contrário, eu posso reivindicar 50% de tudo. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que eles fossem ouvir. Mas e se a velha deixou o testamento específico? Tiago riu de novo. Aí é que entra a parte boa. A Gabriela é burra com dinheiro. Ela vai assinar tudo que eu colocar na frente. Eu já preparei alguns documentos de organização patrimonial. Vou dizer que é para proteger os dois, que é melhor colocar tudo numa empresa para pagar menos imposto. Ela vai assinar e eu vou ser o administrador único. Depois, a gente faz uma venda para terceiros, dividimos o dinheiro e pronto. Terceiros sendo nós? Sendo você e eu, mano. A gente compra através de uma offshore, paga um valor simbólico e depois vende pelo preço real. Lucro líquido de uns 3 milhões cada um. E a Gabriela fica com o quê? Com o apartamento que a gente já tem, que está no nome dos dois. Mais umas migalhas. Se ela reclamar muito, a gente dá uns 500 mil para ela ficar quieta. Mas duvido que ela entenda o que aconteceu. Ela é arquiteta, não advogada. Marcelo deu uma risada. Cara, você é frio. Não sou frio, sou prático. Esse dinheiro pode transformar a nossa empresa. A gente pode entrar naquele empreendimento na Faria Lima que eu te falei. Isso aqui é a chance da nossa vida. E se ela descobrir? Não vai descobrir. Ela confia em mim cegamente. Nesses 12 anos de casamento, ela nunca questionou uma única decisão financeira minha. Nem sabe quanto dinheiro a gente tem na conta. Nem sabe que eu peguei empréstimos usando nosso apartamento como garantia. Ela é completamente alheia. Eu tive que tapar a boca para não gritar. Empréstimos? Usando nosso apartamento? Quando você vai fazer ela assinar? Semana que vem. O inventário ainda não foi aberto oficialmente. Quanto mais rápido eu agir, melhor. Assim que ela assinar os papéis da empresa, a gente move o dinheiro e fecha a compra da cobertura pela offshore. Em 2 meses, isso aqui está resolvido. Genial, mano. Brindemos a vovó Helena. Eles riram. Eu ouvi o som de garrafas, estavam abrindo cerveja. Senti Billy subindo na garganta. Voltei para o escritório em silêncio, fechei a porta devagar e simplesmente desabei no chão. Chorei em silêncio, com as mãos tapando a boca. 12 anos. 12 anos de casamento. 16 anos juntos. E esse homem estava planejando me roubar. Estava me chamando de burra. Estava rindo de mim. A carta de vovó estava certa. As pessoas mudam quando há dinheiro envolvido. Não, espera. Tiago sempre foi assim? Eu repassei os anos na minha cabeça. Ele sempre controlou as finanças. Eu sempre assinei onde ele mandava. Eu realmente nunca questionei. Achava que era porque ele entendia mais, porque era o trabalho dele. Mas agora eu via. Ele me manteve propositalmente ignorante. Ele me tratou como uma criança idiota que precisava de proteção. E eu deixei. Fiquei no escritório por 2 horas. Ouvi Marcelo ir embora. Ouvi Tiago subir para o quarto. Eu precisava pensar. Precisava ser esperta. Se vovó estava certa sobre isso, ela estava certa sobre o resto também. Eu precisava me proteger. Na quarta-feira de manhã, liguei para Dr. Paulo Mendes. Dr. Paulo, preciso marcar uma reunião urgente, sozinha. Aconteceu alguma coisa? Sim, e eu preciso da sua ajuda. Posso te receber hoje às 3. Estarei aí. Disse para Tiago que ia encontrar uma amiga. Cheguei ao escritório e contei tudo para Dr. Paulo. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações. Sua avó estava certa em se preocupar. Gabriela, você precisa agir rápido. Primeiro, herança não entra em comunhão de bens. Isso é lei. Artigo 1659 do Código Civil. Mas Tiago pode tentar manipular você através de documentos fraudulentos. Segundo, nós vamos criar um fundo fiduciário imediatamente. Todos os bens vão para o fundo e você é a única beneficiária.
Terceiro, você precisa considerar seriamente a separação. Eu sei, mas tenho medo. E se ele ficar violento? E se ele realmente conseguir tomar tudo? Não vai conseguir se fizermos tudo certo, mas você precisa ser discreta até termos tudo documentado. Quanto tempo leva? Para o fundo fiduciário, 1 semana. Para o inventário, uns 2 meses. Mas o fundo protege tudo imediatamente. Então vamos fazer. Passei a semana seguinte fingindo que tudo estava normal. Tiago estava mais atencioso que o normal, o que me dava náusea. Ele estava me preparando para a armadilha. Na sexta-feira, ele chegou com flores. Amor, eu estava pensando, você deve estar muito mexida com a morte da sua avó. Que tal a gente fazer uma viagem? Uns dias na praia, só nós dois? Obrigada, Ti, mas eu preciso resolver as coisas do inventário primeiro. Sobre isso, eu conversei com um advogado amigo meu. Ele disse que a melhor forma de lidar com herança é criar uma empresa de administração patrimonial. Paga menos imposto, é mais seguro. E como somos casados, o ideal é colocar no nome dos dois. Assim, protege o patrimônio da família. Que interessante. Você pode me mostrar como funciona? Claro. Ele já até preparou uns documentos. É só assinar e registrar. Mas tem que ser rápido, porque senão o imposto de herança come muito. Ah, entendi. Deixa eu dar uma olhada com calma. Vi um flash de irritação nos olhos dele. Amor, não tem muito o que olhar. É padrão. Confia em mim. Eu confio. Mas vovó sempre me ensinou a ler tudo antes de assinar. Ele forçou um sorriso. Tudo bem, lê com calma, mas não demore, tá? Os prazos são apertados. Peguei os documentos. Era exatamente o que Dr. Paulo tinha previsto. Um contrato de constituição de empresa onde eu transferia todos os bens da herança para uma empresa nova e Tiago seria o administrador único com poderes para vender, comprar e movimentar tudo sem precisar da minha assinatura. Tinha até uma cláusula que dizia que, em caso de dissolução da sociedade, os bens seriam divididos meio a meio. Levei os documentos para Dr. Paulo na segunda-feira. É pior do que eu pensava. Se você assinar isso, perde tudo. Ele teria controle total. Poderia vender a cobertura amanhã se quisesse, e você não poderia fazer nada. O que eu faço? Nós vamos virar o jogo. O fundo fiduciário já está pronto. Amanhã de manhã, todos os bens já estarão protegidos e registrados exclusivamente no seu nome. Depois disso, você vai confrontá-lo, mas com uma equipe de advogados presente. Na terça-feira, tudo estava finalizado. Às 10 da manhã, Dr. Paulo me ligou. Está feito. Os bens estão protegidos. Ele não pode tocar em nada. Eu respirei fundo. Obrigada. Agora, sobre o confronto. Você quer fazer em casa ou prefere um ambiente neutro? Quero fazer em casa. É o meu espaço também. Combinamos para quarta-feira à noite. Dr. Paulo viria com mais um advogado especialista em direito de família. Tiago não fazia ideia do que estava chegando. Na quarta, disse para Tiago que tinha uma surpresa e que ele deveria chegar em casa às 7. Ele chegou pontualmente, sorrindo. Que surpresa é essa? Toque a campainha. Ele abriu a porta e encontrou Dr. Paulo e Dr. Roberto, o advogado de família. Que isso, Gabi? Senta, Tiago, precisamos conversar. A expressão dele mudou. Sobre o quê? Sobre os 6,4 milhões de reais que vovó Helena me deixou e sobre o seu plano de roubar tudo de mim. Vi o sangue sumir do rosto dele. Como você. Como eu sei. Ouvi você e Marcelo planejando tudo. Cada detalhe. A offshore, a venda fraudulenta, tudo. Gabi, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Não? Então você não disse que eu sou burra? Que nunca questiono nada? Que eu vou assinar qualquer coisa que você colocar na frente? Silêncio. Dr. Paulo falou. Senhor Tiago, estou aqui para informar que a senhora Gabriela já tomou todas as medidas legais para proteger sua herança. Um fundo fiduciário foi criado e todos os bens estão exclusivamente no nome dela, como determina a lei. Qualquer tentativa de fraude será processada criminalmente. Tiago olhou para mim com raiva. Você não pode fazer isso. Somos casados. Dr. Roberto respondeu. Herança não entra em comunhão de bens. Código Civil, artigo 1659. A senhora tem todo o direito de proteger seus bens. E quanto aos documentos fraudulentos que o senhor preparou, configurariam estelionato.
A pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Tiago levantou. Gabriela, você está cometendo um erro. Eu sempre cuidei de você. Você sempre me controlou, sempre me manteve ignorante, sempre me tratou como uma idiota conveniente, e eu deixei, mas isso acabou. Você vai se arrepender. Não vou, doutor. Roberto, por favor. O advogado entregou um envelope para Tiago. Senhor Tiago, está sendo notificado do pedido de divórcio. Regime de separação de bens será aplicado. A senhora vive lação de V. Gabriela fica com a herança dela. O senhor fica com os bens anteriores ao casamento. Quanto ao apartamento que está no nome dos dois, descobrimos que o senhor fez empréstimos usando como garantia sem consentimento da esposa. Isso também é crime. Podemos entrar com ação de anulação desses contratos, ou o senhor pode aceitar vender o apartamento e dividir o valor meio a meio. Ele estava tremendo de raiva. Eu não vou aceitar isso. O senhor não tem escolha. Tudo está documentado, inclusive a conversa que teve com seu irmão, que a senhora Gabriela gravou. Era mentira. Eu não tinha gravado. Mas ele não sabia. Tiago olhou para mim como se não me conhecesse. Quem é você? Sou a neta da Helena. E aprendi com a melhor. O processo de divórcio levou 4 meses. Tiago tentou arrastar, tentou negociar, mas no final não teve escolha. Ficou comprovado que ele tinha feito empréstimos sem meu conhecimento, o que anulou parte das dívidas. Vendemos o apartamento. Ele ficou com a metade, eu com a outra. Mais importante, ele não tocou em um único centavo da herança de vovó. Com a cobertura da Rua Augusta, eu fiz algo que sempre sonhei. Transformei o espaço em um escritório de arquitetura no andar de baixo e mantive o andar de cima como residência. O antigo ateliê de vovó eu converti num espaço cultural sem fins lucrativos, oferecendo aulas de arte para crianças de comunidades carentes. Exatamente como vovó fazia. 6 meses depois do divórcio, conheci Daniel numa exposição de arte. Ele é restaurador de obras antigas, trabalha para museus, é gentil, curioso, me trata como igual. Quando contei sobre a herança, ele simplesmente disse: "Que bom que você foi esperta, muita gente não é. Não falamos de dinheiro, falamos de arte, de sonhos, de vovó Helena. Ele nunca perguntou quanto eu tenho, apenas pergunta como foi meu dia, o que estou projetando, se estou feliz." Hoje, 1 ano depois de tudo isso, eu olho para a foto de vovó Helena na minha mesa. Ela está no ateliê, sorrindo, com as mãos sujas de tinta. Eu finalmente entendo o que ela quis dizer. Não era sobre não confiar nas pessoas. Era sobre confiar em mim primeiro, sobre me proteger, sobre não ser ingênua. Aprendi que amor verdadeiro não te mantém ignorante. Amor verdadeiro te empodera. E aprendi que a maior herança que vovó me deixou não foram os 6 milhões. Foi a lição de que eu posso, eu devo e eu mereço me defender. Obrigada, vovó. Por tudo, especialmente pela carta. Você me salvou de um jeito que nem imagina. E para qualquer mulher que esteja lendo ou ouvindo isso, proteja-se, sempre. Conheça suas finanças, entenda seus direitos. Não assine nada sem ler. Não confie cegamente. E se alguém te chamar de burra, de ingênua, de não entende dessas coisas, essa pessoa não te ama, está te controlando. Hoje eu sei exatamente quanto tenho na conta. Sei cada investimento, sei cada contrato. E durmo tranquila sabendo que nunca mais serei a Gabriela que assinava sem ler. Nunca mais.